Breno, seja muito bem-vindo. Exato, é um tema tão gostoso, né? E aí você já começou com uma coisa interessante, tem várias visões, né? Você tem a visão espiritual, você tem a visão energética, você tem a versão científica. A gente geralmente é mais chato para interpretar. Não acho. Acho super interessante. É a base. Por que a gente sonha? Começa daí. Por que uns sonham mais, outros do ponto de vista médico? Todo mundo sonha, então a gente sabe que a humanidade evoluiu com isso. Durante o nosso sono, a gente passa mais ou menos 2 horas sonhando. Quem dorme 8 horas por noite, 2 horas fica sonhando. E a gente não sonha uma vez só, a gente sonha em parcelas. Todo mundo sonha? Todo mundo sonha. Algumas pessoas não lembram bem do sonho. A gente sonha em 4 parcelas à noite, 4 a 6. Então, no começo da noite, primeira metade, os sonhos são mais rápidos e mais confusos. A gente tende a não lembrar desses sonhos. A gente tende a lembrar do último sonho quando a gente vai acordar. Ou se acordar no meio da madrugada e estiver sonhando, você vai lembrar. Então, lembrar não parece ser uma obrigação do sonho. A gente hoje imagina que o sonho ele tem uma função regulatória para você organizar a memória. Fortalecer a memória dos dias anteriores, apagar memórias. Aprendizagem? Aprendizado, depende dessa fase que a gente chama de sono, fase REM. Porque a gente tinha uma ideia, Regina, que à noite o cérebro descansava. Mas lá pelas tantas, o cérebro ele fica ativo, para dentro de si. E aí o sistema emocional fica... Aí vem os sonhos. Os sonhos são essas construções que às vezes têm enredo, mas são meio malucas, né? Meio bizarras às vezes. Seria o cérebro se organizando. E aí às vezes a gente lembra, mas todo mundo sonha várias vezes por noite. Criança sonha mais, tem mais sono REM. Bebezinho tem muito sono REM. E a gente imagina que seja para regular memórias, aprendizado e também para regular a parte emocional. As pessoas privadas de sono e de sonhos podem se desequilibrar também emocionalmente. Então, existe muito vínculo entre a questão emocional. O sonho ele acaba sendo um simulador emocional. Que coisa de coisas que você nunca viveria na vigília. É como se acordado a gente vivesse uma realidade, sonhando a gente vive para dentro, né? Exato. É o cérebro acordando para dentro de si. A atividade durante o sono cerebral, às vezes, é mais alta do que na vigília. O psicólogo Breno mandou um depoimento sobre isso. A gente vai pegar o que ele vai falar para continuar nossa conversa com o Dr. Leandro. O que são sonhos? O Freud, ele falava que os sonhos eles são uma representação de nós mesmos, né? Então nós sonhamos com os nossos conteúdos. E esses conteúdos, o Freud ele vai chamar de conteúdos latentes ou os conteúdos inconscientes, né? Então, no nosso inconsciente nada acontece por acaso. E esses sonhos, eles são fragmentos, né? Ou como ele vai falar na literatura, proto-fantasias. São fragmentos e são elaborações, né, fantasiosas do nosso inconsciente. Portanto, os nossos sonhos seriam representações dessas fantasias e dos nossos desejos. Algumas teorias que vão falar que sonhos, por exemplo, eles ajudam no funcionamento cerebral, né? Em manter os neurotransmissores, em fazer com que a mente, né, permaneça em alerta. Com o tempo, a pessoa ela pode relembrar, ela pode reviver, né? Daqui a um tempo pode fazer sentido. Talvez no momento, né, aquela sensação que a gente tem de quando a gente acorda, a gente não entende muito bem os sonhos. E daqui a um tempo, aqueles sonhos, aqueles fragmentos, né, aquelas imagens soltas, elas podem fazer sentido. E os sonhos, eles são importantes, têm a sua função. E eles são relevantes na vida das pessoas, sim, né? Tem sonhos, talvez, que são muito pontuais e aqueles que são mais profundos. Independente da sua profundidade ou da sua intenção, do seu propósito, os sonhos fazem parte, né, das nossas construções pessoais, das nossas vivências e eles são importantes para a nossa vida, sim. Vou dar o Instagram do Breno, que é psicólogo. É Breno Rosostolato, do jeito que a gente fala, Rosostolato com S. Será que os animais também sonham? Sonham. Sonho Existe também. descrição de sono e de assim, vestígios de sonho
em outros mamíferos. Eu até vi que no final mostraram um cachorrinho. Por isso que eu ali perguntei, dormindo. Tem até descrição de fenômenos patológicos do sonho, como se movimentar. E aí ele falou uma coisa curiosa: o sonho não é só para ele organizar as memórias da vigília, mas ele também gera uma memória. Exato. Porque a gente lembra dos sonhos e de vivências dos sonhos, e isso compõe uma nova memória. Então, animais, dormir, a gente tem descrição de insetos que dormem. Você tá brincando, insetos doutor Leandro. que dormem. Anfíbios dormem, mamíferos, répteis dormem. Mamíferos tem até um estado meio intermediário, que é hibernar, né? Chega no outono, ele diminui a parte energética, mas muitos mamíferos têm estados parecidos com sonhos. Como que a gente sabe disso, se ele não fala? A gente sabe porque existe uma organização cerebral característica dessa fase REM dos sonhos. O cérebro ele fica desincronizado. O eletroencéfalo ele foi descrito em 1930. Começou a fazer eletroencéfalo. Aí, em 1950, descreveram a fase dos sonhos. A partir dali, a ciência consegue saber se a pessoa está na fase de sonho ou não. E aí, o que a gente faz para saber o que sonhou e o que não sonhou? Já que a maioria das pessoas não lembra. Os cientistas, eles acordam a pessoa. Acordam a Regina ali 2h30 da manhã, fala assim: Regina, o que você estava sonhando? Tem que ser bem rápido, porque se bobear aquele sono... Aí a gente foi anotando e percebendo que os sonhos são uma colcha de retalhos de memória, anedóticas, confusas, tem muito de projeção, de expectativa, muito emocionalmente intensa, e isso é extremamente importante, a ponto da natureza fornecer um período importante. Se a gente pegar uma pessoa que vive 75 anos, ela passa 6 anos da vida sonhando. Não é nem dormindo, é sonhando. 25 anos dormindo. 6 anos continuamente sonhando. Você deixa um mamífero que estava na savana, estava na caverna, paralisado, sonhando. Isso é imprescindível para a vida sapiens. Por isso que a privação de sono acaba sendo um fator de risco para várias doenças. Então a importância do sono é importante. Além da questão alegórica, simbólica, alguns acreditam até em coisas espirituais ou até em projeções premonitórias, mas tirando essa polêmica de lado, ele é extremamente importante para você ter lucidez, boa memória, aprendizado e longevidade. Os sonhos fazem parte da saúde. E o pesadelo? O pesadelo é um efeito colateral onírico do sonho. Alguns vão vir com conotação negativa. Alguns vão vir com sensação de medo, de angústia, de morte, né? Então você vai ter que lidar, porque como ele é um simulador emocional, o pesadelo ele pode ter uma conotação mais sombria. Mas também é importante. Normal e saudável ter pesadelos. 1 a 2 por mês, isso é importante, porque a gente também regula tendo pesadelos. Agora, tem pessoas que têm transtorno de pesadelo. O que é isso? Muito pesadelo. Quase toda noite, ou 2 vezes por semana, ou aquele pesadelo que persegue, que é sempre igual. O mesmo. Aí tem que investigar, tá? Porque às vezes tem remédio que dá pesadelo. Tem remédio que dá antidepressivo, estimulante, às vezes remédio para regime, remédio para pressão. Dá pesadelo. Pode dar. Distúrbio hormonal pode dar pesadelo. Outros transtornos do sono podem dar pesadelo, como a apneia do sono. A pessoa tem dificuldade para respirar e isso vira um pesadelo. Então, às vezes, o excesso de pesadelos pode ser uma fase de depressão, de ansiedade. Então, pode ter um significado. Mas um pouco de pesadelo é normal. Criança tem muito pesadelo, mais que adulto. E acorda chorando. Porque está aprendendo, está simulando. Então, tem mais pesadelo que adulto. Tem mais pesadelo. E aí é curioso que o pesadelo não tem nada a ver com o sonambulismo, nem com o terror noturno. O que é um, o que é outro? O sonambulismo é uma fase antes dos sonhos. A criança, ou o jovem, ou o adulto, ele tá com o olho aberto, não tá com o braço esticado, igual nos filmes. Por que colocaram assim, isso né? É imagem. Eu tinha uma prima que era sonâmbula, você encontrava com ela, ela conversava, falava, não sei o que. É a atividade motora durante o sono profundo, o sono fase 3, profundo. Geralmente, a pessoa anda, senta na cama, se movimenta. De modo geral, é algo benigno, mas tem formas mais graves. Tem componente genético, criança é mais sonâmbula. Geralmente, o tratamento é só diminuição do estresse, cuidados locais para evitar problemas. Existe o terror noturno, é um pouco diferente. A criança, o jovem, que ele acorda e você vai ver, ele está sentado na cama, o olho esbugalhado, às vezes grita. Estado de choque. Ele está em estado de choque. Ele está com uma liberação de adrenalina
E geralmente ele não está tendo pesadelo. Ele volta a dormir, no dia seguinte ele não lembra nem do evento. Não lembra. E se for nada. acordado, é possível que ele não lembre de pesadelo. Apesar que a impressão é de que ele teve um pesadelo. Não, então, é ruim pra quem tá junto, né? Chega lá, dá de cara com a pessoa. Então o terror noturno e o sonambulismo assustam quem está vendo, mas são relativamente benignos. Agora o pesadelo ele pode gerar um outro transtornozinho, que esse é mais chato, que é a paralisia do sono. A paralisia do sono acontece em algumas pessoas. Não sei se aconteceu com você. Ainda não. Ou se você já ouviu falar nisso. A pessoa está de manhã, está tendo um pesadelo, cheio de imagens. De repente ela abre o olho, ela está no quarto, deitada, mas ela não consegue se mexer. Ela está travada. Ela abre o olho, ela fica parada, não consegue se mexer. Pode sentir um peso no peito, uma sensação de ansiedade, de sufocamento. Ela está acordada, mas ela está meio que sepultada no próprio... É tão uma coisa de tão interface que às vezes a pessoa fala, Leandro, eu acordei e não consegui me mexer. Dura quanto tempo? Às vezes ela fala assim, eu sonhei que eu estava preso na minha cama. Então depende da janela, se está mais pro sono ou não. Isso dura segundos a poucos minutos, mas é terrível. Terrível. E como a pessoa vem de um sonho, geralmente, e como ela está meio desesperada, para piorar, ela pode ter algumas alucinaçõezinhas. Credo. Ela pode ver objetos. Isso, até tem uma imagem que colocaram na tela. Queria que ampliasse essa imagem. Cadê? Essa é uma imagem artística. Essa daí? É. Ela foi pintada muito antes da descrição da paralisia do sono. Ela é uma imagem famosa. Mas olha... O cara chamado Henry Fuseli. Não sei se é Fuseli ou se eu tô com fome e estou pensando no Fuseli. Henry é um pintor suíço. E ele pintou isso aí. Olha aí, uma moça, uma jovem, numa posição de vulnerabilidade e com alucinações no quarto, ó, que tem um cavalo, tem uma obscuridade. E em várias culturas você tem essa descrição de entidades que visitam à noite. Imobilizando a pessoa. Imobilizando a Olha pessoa. ali, ó. Isso tem, olha, no Brasil você tem aquela pisadeira, que é do folclore, Minas Gerais. Você tem o fradinho da mão furada em Portugal. E por que acontece isso? Isso é paralisia do sono. A pessoa, quando ela está sonhando, ela está com o corpo todo imóvel. Ela tem uma paralisia do sono normal. Ela não se mexe. O cérebro está viajando aqui, ó. Mas se você só tem movimento dos olhos, movimento rápido dos olhos, que dá o nome REM para atividade. Mas o paciente sonhando, ele não se mexe, ele está inerte. Só que às vezes existe uma ruptura, aonde ele acorda, mas ainda aqui... continua com a atonia do sono. Então ele acorda, abre o olho... Descompasso. Dura poucos segundos. Tem gente que tem muito isso. Aí às vezes a gente trata. Mas é muito comum, mais da metade das pessoas vai ter 1 ou 2 ou 3 eventos durante a vida. Mas vamos voltar no terror noturno? Porque eu fiquei imaginando assim, um filho, uma filha, um neto, você chega, a pessoa tá... Por que dá o terror noturno? A pessoa tá desesperada, você quer ajudar, acorda, não acorda, o que faz? O terror noturno acontece muito em criança. Ah lá. Meninos mais, mas acontece também em meninas. E ele é também um descompasso, diferente desse. Esse é um descompasso da fase do sonho com a vigília. O terror noturno não, a pessoa está mais dormindo que acordada. Mas ela tinha que estar dormindo com o coração calmo, com a pressão mais baixa. De repente ela tem um pico de adrenalina. Isso é um cérebro imaturo ainda. Então pode acontecer também em adulto. Mas assusta muito quem olha. Porque a pessoa dá um grito, ela está desesperada, muita gente acorda. Não precisa. Se você tiver paciência, fica do lado e a pessoa volta a dormir e passa. Quando a criança está com muito estresse, mudança de ambiente. Às vezes um entorno conturbado. O entorno mudou, às vezes, sabe, crise entre os pais, bullying na escola. O estresse, ele aumenta essas evidências. Então, sonambulismo e terror noturno é uma fase do sono. Pesadelo e paralisia do sono é outra. E aí eu queria aproveitar e falar uma outra doença, essa dá mais em idosos. É aquela pessoa que está sonhando e ela não fica paralisada. Ela vivencia o sonho na cama. Então ela sonha que está lutando boxe, ela dá um soco, dá um chute. Tem gente que me procura e fala, nossa, meu esposo, geralmente é quem está do lado, minha esposa, ela sonha e ela me empurra, ela fala, ela... Então, isso pode ser também um distúrbio, chama distúrbio comportamental do sono REM. Perceba que o sono, ele tem umas esquisitices. Super. Porque ele é um estado... A gente não é normal nem dormindo, né, doutor? Não é dormindo, não. Todo mundo tem. E sabe que essa questão do sonambulismo, ela tem aumentado muito na sociedade. Então, por causa dos medicamentos. Uma vizinha minha falou que coloca a toalha molhada ao lado da cama da filha
para evitar que a filha, porque ela não sabe como tá essa hora que a filha coloca o pé na toalha molhada, úmida, assim, ela acorda e aí... É um recurso interessante. Tem um mito, né? Não pode acordar sonâmbulo. Isso é bobagem. Não precisa acordar, na maioria das vezes. Você encontra o sonâmbulo, você conduz ele para a cama, não precisa acordar, porque ele está mais dormindo que acordado. Se você acordar, ele pode, sei lá, ficar meio confuso. Assustado, eu tô andando aqui. Agora, tem vezes que tem que acordar. Se o sonâmbulo tá abrindo uma gaveta, tá chegando numa janela, tá pegando uma chave... Abrindo a geladeira, sei lá. Pode ter que acordar e não tem problema. Mas é muito importante, quem tem um sonâmbulo em casa, alguém que tem mais sonambulismo, que não é uma coisa eventual, é importante proteger, às vezes, a escada, proteger a janela, ou criar esses alarmes, ou para avisar o paciente, ou para avisar quem está perto. Tem gente que tem alarme, ou que liga aquelas luzes de presença, sonâmbulo anda, as luzes acendem. Aí a pessoa acorda. Aí não é que acorda, mas você acorda para olhar. Agora a pessoa também pode acordar, como essa ideia do molhado. Não é fácil acordar um sonâmbulo porque ele está geralmente dormindo bem. Tem até um personagem na novela, do Cauã Raymond, que ele tinha um sonambulismo. Eu não sei quem é especialista em novela e lembrar esse personagem que ele já era um homem e ele era sonâmbulo, ia pra rua, dirigia. Aí também é demais, né? Mas acontece às vezes. De dirigir. Existem descrições de pessoas que se machucaram ou que até pegaram carro e falaram de sonambulismo. Vamos ver se alguém mandou alguma pergunta, doutor Leandro, porque... Sabe que hoje a gente está tendo muito sonambulismo por remédio para dormir. Então. Esses remédios tipo droga Z, né, zolpidem, exopiclona, quando mal usados ou para algumas pessoas, podem gerar sonambulismo. A pessoa vai na cozinha, assalta a geladeira e não percebe. Ou fala alguma coisa, ou manda um e-mail e não percebe. Então essa atividade motora excessiva durante o sono. A Eliana falou uma coisa que acontece comigo. Eu sonho, acordo e volto a sonhar o mesmo sonho. Isso é legal. A história é completa, parece uma novela. Mas não é todo mundo. Tem gente que tem mais essa questão do enredo dos sonhos. E se você tiver um despertar breve entre os sonhos, você pode voltar no mesmo enredo. Isso acontece mais na segunda metade da noite. Sonhos mais complexos, mais intensos. Se você não lembra muito dos sonhos, coloca um diário do lado da cama. Logo que você acordou, evita levantar. Fica paradinho na cama, rememoreia. Primeiro faz a rememória dos sonhos. Rapidinho. Escreve, depois você levanta, escova o dente, toma água. Esse hábito pode ajudar você a lembrar de sonhos. É uma disciplina, né? Disciplina. Porque assim, você tá acordando, eu anoto os meus sonhos. Era Avenida Brasil, era o Jorginho, a Edmara falou. Chegou. Opa, aqui ó, interatividade total. Avenida Jorginho. Brasil. É o Cauã Raymond. Eu tenho isso e meu filho também, mas ele tem com muita reincidência, semanais. É horrível, já aprendemos a tentar controlar a respiração e manter a calma. Será que é o terror noturno? Pode ser o terror noturno, respiração. A Márcia. São patologias benignas e geralmente você trata com psicoterapia, higiene do sono, regularidade, menos estresse. Em alguns casos, muito frequentes, a gente pode medicar também. Medicamento vai bem em algumas fases. Quando que eu devo procurar o médico porque o sonho, ou os sonhos ou os pesadelos estão atrapalhando a minha vida? Se você tem muita paralisia do sono, se você tem sonambulismo a ponto de causar insegurança com muita frequência, se os seus pesadelos geram medo de dormir. Tem gente que tem tanto pesadelo que ele tem medo de dormir. Eu imaginei isso, porque doutor, ele fica um pouco vulnerável aos pesadelos. É porque tem que procurar o médico. O psicólogo pode ajudar, o médico pode ajudar na investigação. Então, distúrbios de sono com impacto na qualidade de vida, melhor procurar o médico. Hoje a gente tem a polissonografia, tem boas descrições, né? A gente até que tem uma arte que fala das fases do sono. Isso eu acho muito legal. Vou mostrar bem brevemente. Olha lá, o sono não é sempre igual. Você vai dormir, fase 1. É entre sono e acordado. Nessa fase, às vezes, você tem aqueles solavancos, como se estivesse caindo. É tão gostoso, dá uma descarga. Tem aquele espasmo assim. Então, essa fase meio lá, meio cá. Aí começa o sono propriamente dito, fase 2. O cérebro começa a ficar lento, sincronizado. Tá começando a viagem. Começa a relaxar. Aí já começa a viagem. Essa parte é fundamental. A maior parte do sono é fase 2. Tá. E ela é importante para proteger o coração, para liberar hormônios como GH, regulação de insulina, liberar grelina. Importante, fase 2. Que mais? Fase 3, aí é sono profundo. Só que é um sono profundo sem sonhos. Aí tá o sonambulismo, aí tá o terror noturno. Aí vem a fase 4. A fase 4 é a mais fascinante. A gente chama de sono paradoxal. Porque o cérebro, de repente, ele acorda para dentro dele. É o máximo. Aí ele vai somar, vai interagir, vai produzir os sonhos. Só que isso acontece, não é assim, eu dormi, eu acordei. Isso acontece a cada 90 minutos.
Então você passa por esse ciclo, aí você volta, passa de novo, volta, passa de novo. É uma coisa pulsátil, essas 4 fases. Na segunda metade você tem mais REM, na primeira metade você tem mais sonos de ondas lentas. Então o sonâmbulo tende a ter sonambulismo e terror na primeira metade da noite. E o cara que tem pesadelos, sonhos, e paralisia do sono, mas na segunda metade. Perceba que existe uma ciência inteira atrás da compreensão dos sonhos. A gente não está fazendo corpo mole a ciência, é que tem coisa que a gente não consegue explicar plenamente ainda. E aí entra a questão simbólica, né? Ó, uma porção de gente fala que não sonha. O Carlos diz o seguinte, é normal sonhar todo dia? Não é tão comum. As pessoas tendem a sonhar alguns dias, outros não. Agora, tem pessoas que têm genética melhor para ter sonos mais lúcidos ou mais vívidos. E é genético isso, doutor. A pessoa que lembra do sonho tem uma questão genética disso, tem o hábito de se concentrar, quero lembrar, e ter o hábito de anotar. Mas tem pessoas que geneticamente são predispostas a lembrar dos sonhos. Tem pessoas que geneticamente conseguem controlar o sonho e ter a percepção durante o sonho que está sonhando. A gente chama de sonho lúcido. Isso é treinamento, mas é um pouco genética também. Nós que não somos muito treinados, pobres mortais, eu, por exemplo, quando a gente percebe que está sonhando, a gente acorda. De medo? É de medo? É igual quando você morre no sonho. Quando você morre, você acorda. Você acorda desesperado, morri. Não morri. Então, o sonho, ele não contempla a morte e, às vezes, para quem não é treinado, não contempla a percepção que se está sonhando. Mas tem pessoas que têm isso, de conseguir saber que está sonhando, perceber que é um sonho e até controlar, dar uma navegada no sonho de... Não quero fazer isso essa noite. Porque no fundo você é o ator do sonho principal, mas você é o diretor, você que escreve o enredo. Só que é um eu não voluntário. Quem tem sonho lúcido, mas tem genética nisso. Então todo mundo sonha, mas alguns não lembram dos sonhos. Quer outra curiosidade? Quero. Tem gente que sonha em preto e branco. Se acorda, a pessoa fala, eu sonho em preto e branco. E o que é incrível é que isso está diminuindo ultimamente. Antigamente as pessoas sonhavam mais em preto e branco. Tem a ver com isso? Tem a ver com isso que está ao nosso redor, com a gente. Tem a ver com a TV. A TV antes, ela era em preto e branco. Mentira. E as pessoas sonhavam em preto e branco. Olha o impacto da cultura, do momento e de como as pessoas são expostas ao imaginativo. Hoje, como as telas são coloridas, menos pessoas sonham em preto e branco. Só para ver como existe uma influência genética, de hábito de vida e cultural. Por isso que, quando você fala terror noturno, você vai ter 1000 explicações, dependendo da cultura, da religião. O catolicismo explica de um jeito, o espiritismo de outro, projeção astral, simbologia, premonitório ou não. Você vai ter várias explicações. Edu Scarfon. Aí, olha, tem algumas perguntas muito interessantes. Por que passo num lugar que já sonhei que passei? Por que sonhamos com quem não conhecemos? E o que pode ser uma pessoa que conversa dormindo? Vamos começar pela última. Tudo bem. Conversar dormindo é muito comum. Sonilóquio. Muita gente tem essa característica. Às vezes ela fala, você não entende. Às vezes ela fala, você entende perfeitamente. Criança tem muito isso. Despertar meio confusional. Vai lá no quarto, tá meio acordada, começa a falar, chorar. Aí você vai ver, ela tá dormindo, né? Às vezes você responde, ela tá perdida. Aí você devolve pra cama e entrega pra... né? Fugir da guarda. Pode dormir. Mas soniloquia é comum. Mas muita soniloquia, se a pessoa fala muito durante os sonhos, pode ser sinal daquele distúrbio comportamental do sono REM. Se é uma pessoa mais idosa, que tem mais alguma doença, algum outro sinal neurológico, isso pode ser um sinal. Mas é muito comum em criança e todo mundo de vez em quando fala, uns mais, outros menos. Com relação a sonhos premonitórios, eu sonhei e aquilo aconteceu. A ciência não garante que isso aconteça. Não tem nenhum trabalho que demonstre que a pessoa sonha e acontece. Aí foge da ciência. Foge da ciência. As pessoas descrevem. Nossa, eu sonhei com um número, joguei no bicho. Do bicho não pode mais jogar, não sei se pode. Contravenção. Joguei na loteria. No bingo da igreja. Joguei no bingo. Da igreja. Eu pensei, e aí eu fiz e ganhei. Ela fala, nossa, meu sonho foi premonitório. Cuidado, porque às vezes você só joga quando você sonha, né? Então é lógico que quem ganhou pode ter sonhado. Porque a gente muda o comportamento quando sonha com algo. A gente tende a jogar, a investir, a mudar o comportamento. Também existem coincidências, às vezes incríveis. Às vezes acontece isso, a pessoa ela passou por um lugar, ouviu na TV ou imaginou um lugar, sonha
e depois ela vivencia como um déjà vu, ou como um jamais vu, uma estranheza, uma presença. Então, isso de familiaridade ou não familiaridade, provavelmente são rastros de memória que só o sonho, de modo geral, quando você categora os sonhos com imagens, você vê que muitas das coisas que você vive nos sonhos são memórias. São pessoas que você já viu e não deu atenção, são rostos e tem um significado afetivo. Então, existe uma confusão entre o que é futuro e o que é passado. Como você, tem que falar assim, eu descobri uma traição porque eu sonhei com a traição. Só que, muitas vezes, o sonho já está impregnado de uma desconfiança. Por um comportamento, por uma mudança. E a pessoa também ela pode ter ido atrás, porque o sonho apareceu lá. E tem os sonhos mais malucos do mundo. Tem um monte de sonho que não acontece, né? E tem os sonhos malucos, você fala, por que eu sonhei com isso, né? Pra você ver como é liberdade. O sonho... Liberdade. O cérebro acorda, mas ele acorda diferente no sonho. O lobo frontal, ele tá mais desligado. Ah, é? Você tem menos crítica. Por isso que você pode, sei lá, ter relação sexual com gente que você não imagina. Você pode ser meio profana, meio... uma blasfêmia, pessoa super religiosa, falar outro idioma, negócio, falar outro idioma. Falar outro idioma. Eu já sonhei, eu estava falando um idioma que eu não sei falar. Ele é um cérebro criativo, livre. Tem muito sistema límbico e pouco sistema frontal. Por isso que é possível que seja um mecanismo de defesa você não lembrar de todos os seus sonhos. Talvez seja um pouco fardo você se lembrar de sonhos muito bizarros. Porque talvez isso melhor não lembrar. Melhor não lembrar. Exato. Pode ser que a amnésia seja para proteger. Mas a prova de que o sonho ele tem muito a ver com o que a gente vivencia no dia, nos dias anteriores. Quando a gente joga carta no dia, sonha que jogou carta. Ou quando você está estudando uma matéria, sonha com aquilo. O vestibulando sonha com ansiedade. Com existe uma relação, só que é uma associação bem livre. Eu brinco que é uma colcha de retalhos de memórias recentes e antigas, mas com um diretor bem maluquete. Aquele filme meio nonsense, sabe? Aquele filme que não que tem... no caso é quem está sonhando, tá? Não dá nem para culpar sonhando, que é o autor, diretor e espectador. Porque você é o único espectador. Então você está em todos os cenários nos seus sonhos. Acompanhe o Dr. Leandro Teles pelas redes sociais, Neuro Leandro Teles, os livros do Dr. Leandro, que aqui a gente não tem nenhum, mas você não vai ter dificuldade em encontrar, seja pela internet, nas livrarias. Como é que tá a vida, as meninas e tudo mais? Tá ótimo, as meninas estão crescendo, saudável, tão lindas. Quem quiser conhecê-las no Instagram, eu sempre posto coisinhas pessoais. Neuro Leandro Teles, @Neuro Leandro Teles, acaba sendo a rede que eu tenho mais participação e conexão. E vai ter live? Estão aí fáceis. Vamos tentar fazer uma live, eu não consigo fazer hoje, acho que vou tentar fazer amanhã essa live e falar um pouquinho sobre transtornos de sono. Perfeito. Esquisitices do sono, né? Perfeito. A gente chama, sabe, de parassonias. Parassonias são distúrbios do sono que não insônia, que essa é a mais comum, né? Prazer sempre recebê-lo, muito obrigada por ter vindo, estava com saudades. Manda um beijo para a família. E quem viu essa pauta, complementa essa pauta com outra visão, que é a que vai chegar agora. O Edu Scarfon, do ponto Alegórica, de vista simbólico, legal. exatamente. Até breve, doutor. Bom programa.